Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele sempre nos ensina, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão sobre um fardo pesado, aqueles que estão sobre o jugo do opressor. Muitos são enganados por falsas promessas, aqueles que na verdade, a palavra diz que são judeu e não são da sinagoga de Satanás. Aqueles que a palavra diz que atravessam o oceano e aqueles que dão ouvidos a eles, eles fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles mesmos. Vos colocam um jugo pesado e não move um dedo para ajudá-los. Vigiai, acautelai-vos. A palavra já dizia: o Senhor, vigiai com fermento. É a levedura, uma pequena levedura toda a massa. Aqueles que é meramente um teatro, que é algo que não a palavra dizia, aqueles que com filactérios longos, aonde a orla de Jesus é a verdade, aqueles que gostam de ser vistos por homens. A palavra diz: façais em oculto, do qual aquele que está no alto tudo contempla. Não fazeis para serem vistos por homens, e tampouco para louvar as atitudes ímpias, mas condenai-as constantemente. Assim nos ensina o Senhor. Ele é o pão da vida, sem hipocrisia, sem a levedura, sem o fermento. Antes mesmo que houvesse dia, ele é o grande eu sou, não há quem possa escapar das suas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim nos diz o Senhor. Assim como ele dizia sobre os saduceus, uma seita que não crê na ressurreição, assim como os anciãos, ele já dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Meramente ouvintes, ilude-se a si mesmo. Assim como a palavra diz que tudo cessará, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um sino que ecoa um prato que tine. Ainda que tiver fé de transportar os montes, se não for na presença do autor e consumador da nossa fé, o amor verdadeiro, o dom supremo e excelente, ainda que doe tudo que tem, venda e doe aos pobres, sem aquele que tudo opera, nada resolve. Assim a palavra nos diz: ainda que se oferte o próprio corpo para ser queimado, tudo em conformidade na presença do autor e consumador, aquele que o Espírito é de ousadia e não covardia, de poder, de equilíbrio, de intrepidez, anunciando sempre aquilo que ele está a proceder, aquele que tudo opera e executa. Por isso, não deis crédito a qualquer espírito. Buscai sempre um discernimento para discernir os espíritos. A palavra diz: aonde aqueles que têm o discernimento tira aquilo que provém do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, aquele que a palavra diz: a voz que clama no deserto, aquele que tudo opera e executa, aquele que já dizia que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, porque os ricos que vestem grandemente moram em seus palácios, assim ele nos diz. Assim como ele diz: escrevemos lamentações, mas não chorastes. Tocamos-vos flauta, mas não dançastes. Assim ele nos diz: uma geração má e perversa me pede um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, aonde muitos, a palavra diz, que iriam ouvir estas palavras, mas seria como no tempo de Noé, bebendo, comendo, dando-se de casamento, até que, advertidos e não deram ouvidos,
veio a grande inundação. Aonde o Senhor é aquele que nos últimos tempos se consome com fogo, porque Ele prova com fogo. Ele é aquele que envia os vendavais, os ciclones, os tsunamis, as chuvas de Saraiva, grandes aguaceiros quando Ele envia água, grandes secas quando Ele encerra o céu, muda os tempos, as estações, a um rebaixa, o outro promove, tudo em conformidade com o seu agir. Ele ensina: por acaso estou irado contra as plantas e os animais? Por isso estejais vigilantes e atentos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, e tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.